Boa noite, Sarasvati entrando para sua live de quarta-feira. É um prazer estar aqui com vocês. Lígia, boa noite. Tudo bem? Aline, Marcelo Kassab, boa noite. Tony de Souza. Vamos chamando o nosso convidado. Cida, tudo bem? Para você. Cris Arantes, boa noite, querida. Léo, tudo bem? Sem pressa, Tony, dá uma ajeitadinha aí na câmera, que a gente está vendo só o seu diploma da Academia Contemporânea de Letras. Olha que chique. Oi, tudo bem, Tony? Vamos dar o Manuel chegar. Tem aqui já alguns dos nossos amigos, o Léo, Manuel entrou, vou mandar um convite para ele, tá? Assim falamos Tá todos bom. juntos. Enviado o convite, Manuel, seja bem-vindo. Eu gosto dessa tua estante maravilhosa. Que riqueza, hein? Ó, Manuel. Manuel, boa noite, tudo bem? Hã? Um prazer estar aqui com vocês. E deixa eu anunciar vocês para todos que já entraram. Nosso amigo Marcelo. Está me ouvindo? Estamos, Sim, boa noite. Pode ouvindo? dar uma boa noite, Manuel. Mas está ouvindo? Estamos. sim. Boa Tá noite, ótimo. Manuel. Como é que eu faço para entrar no computador? Não dá pelo computador, é só pelo celular, Manuel. Eu também sinto essa dependência do computador, mas a gente vai se acostumando. É só pelo celular mesmo, viu? Fica perfeito, dá tudo certo. Então tá bom. Então, meu pessoal, Luísa Conte entrou, prazer. A Sarasvati tem muito orgulho de trazer esses dois grandes mestres da nossa cultura e que já percorreram vários caminhos muito interessantes, né? O escritor e cineasta Tony de Souza, para quem não conhece, ele é formado em letras, fez mestrado em comunicação e semiótica e doutorado em ciências da comunicação. Ele foi também professor de roteiro de cinema na Anhembi Morumbi. E já dirigiu 7 filmes e agora está lançando o seu 13º livro. O Manuel Carlos Conte é professor de artes plásticas e, como me descreveu Tony, é o homem dos 7 instrumentos. Você vai falar para a gente um pouquinho dessa tua história, viu, Manuel? Então, hoje... Está cortando um pouquinho. Está cortando? Está cortando A Dani um pouquinho. eu também. Tá ouvindo a gente? Agora estou. Sim. Então, nós vamos, daqui um pouquinho, convidar o Tony para falar do seu novo livro, O Velho, o Menino e o Lobo. E eu já até comentei com ele que ler Tony é sempre comprovar a reverência dele diante do que aprendemos na dinâmica da literatura. Porque Barthes nos diz que é preciso existir a morte do autor e isso é impossível na obra do Tony. Não dá para seguir padrões acadêmicos. É sempre uma história dentro de outra história. E ao depararmos com um autor vivo na história, não deixa de ser ficção. Eu percebi isso também no livro que ele publicou em 2021, o Anton Touzarov, autor de O Outro. Agora, Tony, me disse
isso é consciente na tua escrita e que relação existe entre esse livro novo e os demais livros que você escreveu? Oi, boa noite a todos. Espero que a gente supere essas dificuldades iniciais aí com imagem, som, né? Mas pelo menos está dando para ouvir, né? A voz, né? A voz está. Então, Vânia, uma pergunta difícil, porque o autor ele escreve. Eu acho que são poucos que têm aqueles esquemas bem rígidos né, de armar uma história e tentar seguir o que foi traçado, né? Então a gente é um pouco assim, você tem né? E nesse aí você normalmente tem um padrão que te absorve mais do que outro, né? Tem a maneira clássica de se escrever um romance, né? Uma história, mas sempre a gente vai buscar, pelo menos no meu caso, né? Uns caminhos fora daquilo do clássico, né? Do modelo clássico de narrar. E eu sou apaixonado por esses escritores que escrevem sobre quem escreve, né? E sobre os livros de quem escreve, né? Então, na verdade, eu sigo um pouco essa tendência, né? De falar da própria literatura dentro dos romances, e de falar de filmes, falar dos romances que a gente leu. Eu sou muito influenciado por este modelo, né, narrativo que acaba incluindo a vida do próprio autor e também a literatura, as coisas que ele gosta, a gente vai fazendo as referências, né? Então, esse assunto que você falou, eu percebi a primeira vez. Bom, eu acho que Machado de Assis foi talvez o primeiro que colocou essa coisa, né, de colocar o autor que já morreu, que está morrendo, e começa a narrar as memórias dele, né? E isso aí. Mas onde eu achei mais fantástico isso foi no romance, talvez o único romance daquele mexicano, agora esqueci o nome, Juan Rulfo. Então ele escreve uma história onde o autor, no final, a gente vai descobrindo que ele não está mais vivo, né? Aí acho que foi bem radical. E você está num plano assim da narração que extrapolou para outro plano da existência, né? E foi essa obra me fascinou muito, assim, foi uma coisa que me impressionou. E aí eu falei, qualquer dia que eu escrever um romance também, eu vou seguir um pouco nessa direção, mas até onde der, né? E eu acho que talvez nesse O Velho Menino Lobo, a gente seguir um pouco até o final do autor, né? Que também eu acho que ele ainda a gente pode falar, né? Não vou falar, não. Deixa em suspense. Não conta a história, não conta. Mas então acho que é isso, assim. Eu acho as influências da gente. Bom, eu gosto muito da Bíblia e leio muito a Bíblia, não assim como o ser religioso, mas porque como literatura, eu acho muito incrível. E tem muitas dessas coisas também, né, místicas, né, de fulano andou com Deus e depois sumiu, porque Deus o levou. O que quer dizer? Né? Eu gosto dessas coisas, muito especialmente do Antigo Testamento, né, daqueles personagens e tal.
eu sou muito Começou influenciado. pela melhor leitura, né? Começou pela melhor leitura, e a gente vê aí Sim, pela sua sim. biblioteca, você tem muitas referências, e eu acho que a É gente tem verdade. que aproveitar todas, todas. É, é. E, Eu até fiquei meio constrangido, assim, não é constrangido, eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, eu tenho que falar desse livro que eu gosto, que eu tenho comigo, e que eu queria que as pessoas soubessem. Aí começou a ficar muito extensa aquela lista, mas eu falei, não, eu posso. Aí eu acho até que cortei um pouco, mas eu tive que falar. Falei, não tem outro jeito, a não ser como é que você vai resumir que você tem esses livros, que você leu, que tem influenciário, né? Então eu segui um pouco, eu fui meio atrevido, né, de colocar assim uma lista grande para o leitor ler, né? Mas se a câmera pudesse mostrar, você ia ver que a grande parte dele está aqui nessa biblioteca, nessas prateleiras, né? Mas o mais importante, Tônia, é que você desperta essa curiosidade dos seus leitores de lerem as obras que você já leu também, né? Inclusive Né? a Bíblia. Essa é a agora, intenção, né? Um pouco, né? isso. A Célia está dizendo, valeu, professor. Ah, grande. Tem É, muitas pessoas que estão entrando, mas eu não consigo saber o nome. R2 Meire. Então, é. depois Você deve saber quem é, você confere. Acho que a Célia é E minha, agora minha vamos um aluna. pouquinho. Aluna do A Manuel, Ana né? do Manuel, olha Ah, que coisa linda. é. Então é hora do Manuel entrar e falar dos 7 instrumentos, qual a paixão dele neste momento, o que ele anda fazendo. Conta um pouquinho da tua história, Manuel, até chegar à capa do livro do Tony. Olha, Vânia, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco O Tony é um amigo inseparável, né? Ele, uma pessoa fabulosa, assim, em todos os sentidos, até de escrever as fábulas, né? E eu adoro escrever as coisas, escrever, não ler as coisas que ele escreve, porque com esse sotaque nordestino, esse jeito nordestino dele, ele escreve do jeito que ele fala. Então, os parágrafos são mais longos, não tem muito. Né? Ele é o típico nordestino tagarela mesmo, que o cara vai desinvesta de falar e os livros dele dá para a gente ler 2, 3 vezes, inclusive texto em revista, né, que ele escreve, que eu já li alguns. Leio todos, né? Onde eu acho coisas do Tony, eu gosto de ler. A gente tem um grupo de amigos que vieram lá da Caixa Econômica Federal e formou um grupo bacana de gente amiga e a gente se encontra sempre. Eu, o Tony, alguns não, principalmente os homens, né? Eu, o Tony, o Wagner, a gente não era da Caixa, né? Mas as nossas esposas foram da Caixa. E a gente acabou entrando nesse grupo e daí a amizade alastrou, né? Alastrou demais e todos eles são, para mim, uma fonte de inspiração, né? Todos. Ali tem muita gente da área de saúde, né, Tony? É mais psicólogo, assistente social, psiquiatra. E eu e o Tony, o Wagner fala um pouco menos, mas fala, e a gente brinca muito com o pessoal, né, sobre esse negócio das coisas do Nordeste, né? Tem o Moisés, que é um colega nosso também, que é médico, e ele também é de Belém do Pará. E, quer dizer, também não, ele é de Belém do Pará e o nosso amigo Tony é do Rio Grande do Norte.
Eu vim de uma família, eu sou órfão desde os 7 anos de idade, né? E eu tive a grande sorte do meu pai ter deixado uma bolsa para a gente estudar em colégios bons. Parecia que ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 aninhos, no parto do meu irmão menor, e meu pai depois, quando eu estava completando 7 anos. E a gente acabou, todos os 4, estudando em boas escolas, e a gente aprendeu com a minha avó, com a minha tia que me criou, com meu tio, que eu sou muito parecido com ele, até dizem que até no jeito de comer eu sou parecido com ele, né? Eu separo a comidinha tudo no prato. E desde aquela época eu gostava muito de desenho, sempre gostei, né? A minha avó era bastante conhecida do professor Manuel Vitor, que foi o fundador da Escola Pan-Americana de Arte. E ela ia de vez em quando lá conversar com ele, né? Não sei se ia conversar, mas eu ficava lá no saguão, vendo as coisas. Quando a Pan-Americana era só na Angélica, hoje voltou a ser só na Angélica, né? A da Groenlândia encerrou, hoje é um prédio monstruoso lá, como em São Paulo inteiro. E eu ficava desenhando. O Manuel Vitor me dava material, eu ficava pintando com um lapisinho de cera, ficava... E daí ele falou, quando você tiver 12 anos, você vai vir estudar comigo, na minha sala. Imagina, na sala dele só tinha os maiores de idade, né, os maiores de 18. E eu comecei a estudar com ele acabou me adotando, eu fiquei um tempo na Pan-Americana, ele até deixou alguns materiais dele para mim, né? Eu estudei no Dante Alighieri, o primeiro grau, o primeiro grau, o segundo grau, que é agora, né, o colegial naquela época, e eu tive uma professora de desenho, que era a professora Germana, que veio da Itália. Ela era espetáculo, né? Ela desenhava com as 2 mãos, ao mesmo tempo, com a esquerda e a direita. Imagina como que era o cérebro dessa mulher, né? A gente... Com um lado só do cérebro, a gente já não consegue desenhar direito. Ela desenhava com os 2 lados, tanto o racional como o dos sonhos, né? E ela gostava dos meus desenhos, do mesmo jeito do Manuel Vitor, ela também conheceu ele, e a gente acabou, ela me incentivou muito para o desenho, né? Eu acabei estudando lá na ECA, conheci o professor Álvaro Moya e a Sônia Luitem, e trabalhamos junto no HQ Mix, fizemos núcleo de estudo de história em quadrinho na ECA. Eu trabalhei também com o Maurício de Souza, que eu fui apresentado para ele, mas no Maurício eu não desenhava, eu só fazia balãozinho e letra, que foi um dos desgostos meus de ficar lá, era esse, né? Não ser aproveitado. E eu queria mesmo desenhar, né? Mas lá era meio máfia lá da esposa do Maurício e da dona Alice, né? E ela punha a japonesada amiga dela, aí acabou ficando. Os brasileiros ficavam de fora, né? E é isso. Daí o Tony já me chamou para fazer. Esse é o 3º, né, Tony? Eu faço. Terceira capa, né? É a 3ª capa, É o 3º. E... Nossa, é um maior prazer, porque o Tony me contou essa história, que é lógico, eu não sei até hoje, né? Ninguém leu. E eu tô louco para ler. Ele me contou essa história por WhatsApp em 4 partes. 4 textos grandes. Ele falou essa história daquele primeiro livro, não sei o que lá, que tá aí.
Na hora me veio na cabeça fazer o velho trabalhador, né, que é o velho, a menina de cabelo vermelho, que gostava muito de ler, e o lobo, que eu não sabia quem era, né, o lobo, eu resolvi fazer um lobo mesmo, né, e fiz um rascunho e o Tony falou, acho que é por aí, né, a Vânia gostou também. É Era só um rascunhinho, né? E daí como você saiu essa capa. Até mostrar a capa do livro para quem não conhece. Olha aqui, ficou muito bonito, viu, Manuel? Tony vai levar um puxão de orelha de ter levado ainda o livro para você. Eu falei, não vou mandar pelo correio. Você tem que levar uma autografia. A gente vai se encontrar. Essa semana agora a gente tem que se encontrar, que a gente já está com outro projetinho, né, Tony? Isso mesmo. O Manuel... Eu já estou sabendo um pouco desse projeto. Mibaí também é minha aluna, ó. Mandou um recado aí. Um beijo, Mi. Mas vocês são muito queridos. Que coisa maravilhosa. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para o Tony, já que ele te manda assim pelo WhatsApp. E você conhece muito bem, você é amigo dele, e você sabe aonde ele está inventando, aonde é a realidade. Então, Tony, você que mistura essa ficção, essa realidade, em qual livro você acha que ficou mais próximo da realidade? É difícil essa pergunta também, né? É difícil, sim. Pois de 13 livros, você vai lembrar de todos. Então, primeiro queria explicar uma coisa, que os meus livros eu escrevo buscando uma conexão entre eles, né? Então, estou no 13º, quer dizer, tem 2 que são trabalhos acadêmicos, mas os demais de ficção, né? Existe uma ligação entre eles, né? E essa ligação foi uma coisa que no começo foi meio inconsciente, mas depois eu assumi. Que era assim, eu tinha um amigo que fazia dupla comigo, ele veio do Nordeste, a gente veio para cá, para São Paulo, para gravar um disco. E era uma dupla, eu e meu amigo, o Francisco. Tem um dos livros meus que eu falo muito dele. E a gente queria ser cantor. Mas aí, quando chegou aqui em São Paulo, aí o meu amigo percebeu a dura realidade, né? Aquela que Caetano Veloso fala, né? Antes de mim, ele percebeu a dura realidade. Aí falou, não, esse negócio de artista não dá certo, não. Vamos procurar um meio de sobreviver com dignidade, assim, não vamos viver, né? Aí ele seguiu um caminho que eu vim a seguir depois, que foi, ele terminou o Madureza, o supletivo, que ele não tinha nem o ensino fundamental quando chegou em São Paulo. Ele foi estudar, fez Madureza, fez supletivo, entrou numa faculdade, trabalhava numa fábrica e de noite ia para a faculdade. E esse cara hoje está aposentado e ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu um emprego público daqueles que pagam bem, passou num concurso e tal, e abandonou a carreira artística e foi viver de outro jeito. Mas é uma pessoa excelente, muito meu amigo. E um dia, quando eu lancei meu primeiro livro, o Rei do Mundo, ele chegou e falou para mim, Antônio, você escreveu esse livro, mas você não vai ficar só nesse livro, não, né? Você vai escrever uma obra, né? Nossa, aquilo me pegou assim, sabe? Eu falei, nunca tinha me passado pela cabeça essa história, né? De escrever uma obra, né? E aí ele chegou e falou para mim, Antônio, você escreveu esse livro, mas... Desculpa, peraí. Está dando Peraí que eu vou tirar. Você vai escrever uma obra. Aproveitar essa pausa para dar uma boa noite para a Guapira, para a Marquinhos, eu consegui ligar aqui o computador. Mas aí fica
duas vozes, é. Então, dá para continuar, né? Não, Deixa eu pôr o Manuel de volta, peraí. Estava com retorno, né? Ele não saiu, então vou esperar ele pedir para entrar novamente. Tá. Pode continuar, Tony. Não, então, eu estava falando que esse meu amigo, quando foi para o lançamento do primeiro livro meu, chamado O Rei do Mundo, e também já respondo para você que O Rei do Mundo, que foi o primeiro livro de ficção que eu fiz, eu acho que tem muito, apesar de ser ficção, tem muita realidade ali. Eu acho que tem mais realidade esse filme esse livro, e também O Perseguidor de Fantasmas. Eu acho que é bem realidade. Muita gente ainda vai procurar esses livros, hein? Você tem aí, se alguém quiser ficar interessado? Ah, sim, ainda tenho de todos, tem uns que estão já no fim, né? Mas eu tenho um pouco de cada um. Então, quando esse meu amigo falou essa história de obra, eu demorei a absorver isso, né? Eu falei, não, já é difícil você fazer um livro, né? Fazer uma obra, como seria? Aí até li aquele livro do Cortella, Qual é a Sua Obra? Tem um livro daquele filósofo, né? Mário Sérgio, né? Mário Sérgio Cortella. Ele tem um livro chamado Qual é a Sua Obra? Aí eu falei, puxa vida, meu amigo falou que essa história de obra, então vou ter que escrever mais um livro, ver se dá certo, né? Então foi feito assim, eu fui fazendo os 3 primeiros, fiz numa sequência temporal. Então, O Rei do Mundo, que vai da minha infância e adolescência até a minha chegada a São Paulo, e aí fiz o Boca do Cinema, que foi minha descoberta, né, do cinema lá da Rua do Triunfo, porque eu saí procurando onde que fica o pessoal do cinema e tal. Foram me indicando, eu fui parar lá onde é a Cracolândia hoje, né? E ali o pessoal fazia filme ali, eu me encontrei ali. Então, o Boca do Cinema foi o primeiro contato meu com esse mundo aí, né, lá da Rua do Triunfo. E o Perseguidor de Fantasmas é o meu envolvimento com cinema, né, durante 10 anos. E aí ficou essa trilogia, né? Então, em todos os outros livros, de alguma forma, tem uma ligação entre eles, né? E agora, por último, esse que o Manuel acabou de fazer a capa, é o término de uma trilogia, né, que começou com um livro chamado A Casa e continua com outro, Escute o Silêncio, que ele fez a capa também, e agora o Velha Menina e o Lobo fecha, né, um ciclo assim, né? Isso. E já está deixando uma obra maravilhosa, né? 13 livros, não é para qualquer um. Realmente, inclusive eu já falei isso, mas eu acabo repetindo, que é assim, eu me apaixonei pelo cinema quando era muito jovem, e eu era assim, eu dizia que eu tinha um caso de amor com o cinema, que eu nunca ia abandonar o cinema. E aí chegou um momento, naquela época do governo Collor, que acabou a Embrafilme, eu falei, não, agora eu vou quebrar a minha promessa e vou abandonar, que está muito difícil. Aí foi quando eu retomei meus estudos, né? Eu não tinha graduação, não tinha nada, e fui estudar, e aí falei, agora vou me voltar para a literatura e ver se dá certo, né? E aí a vantagem da literatura é que você consegue fazer um livro, né, em um ano e publicar. Agora, o cinema, a gente fica muitos anos. Você escreve um roteiro, fica 10 anos para conseguir dinheiro para fazer. É muito duro, sabe?
Então, foi assim que eu acabei migrando para a literatura e não me arrependo, assim, né? Apesar de gostar muito de cinema, mas é bem mais bem mais realista, né? Você conseguir fazer um livro e editar do que um filme. Isso. Mas a gente consegue ver nas suas obras o cineasta, o roteiro, aquela coisa cinematográfica, a gente consegue ver no que você escreve, né? E o Manuel, está tudo bem? Te achou? Tudo bom. Tudo, eu tô escrevendo aqui para minha turma, vamos meus alunos. Isso. Os meus alunos, eu tenho um monte de classe, mas os mais queridos são lá do Clube Sírio, que tem um ateliê lá, e é uma turma fora de série, né? E eu saí agora de lá. Hoje é aula presencial lá o dia inteiro, desde as 8h30 até agora há pouco. Então, por isso que eu estou meio zonzo, eles devem estar me vendo com a mesma roupa e falar, putz, esse porco aí não toma banho, esse porco... Manuel, então você consegue falar os teus segredos para eles? Como é que é o teu processo de criação? Se você tem uma disciplina, se você vai buscar inspiração em algum livro, qual o processo? Como é que você cria? Porque eu vejo no Instagram que você tem vários desenhos, né? A minha formação em artes é muito baseada em... Eu sou apaixonado por história em quadrinho, né? Então eu sempre estudei história em quadrinho, desenhei história em quadrinho, já fiz capa de história em quadrinho, fiz junto com o falecido professor Álvaro Moya, nós fizemos lá o núcleo de história em quadrinho na Escola de Comunicações e Arte. E é lógico que a referência é essencial, né? Eu penso em alguma coisa que nem quando o Tony me... Tem um gato aqui que está raspando o móvel. Quando eu tenho como é que chama? Uma referência que nem a que o Tony me passou, né? Em 3, 4 pedacinhos, né, Tony, do WhatsApp. Apesar de que a gente conversa quase que diariamente, né? A gente é amigo de longa data e conversa bastante de coisas boas e de coisas ruins. De vez em quando nós vamos tomar cerveja, ele toma cerveja, eu tomo guaraná, porque eu não bebo, mas a pizza a gente divide. E o primeiro pensamento que vem, eu dou uma rascunhada, uma boa rascunhada. Eu tenho aqui, ó, papelzinho de rascunho aqui, então para todo lado aqui tem papel de rascunho e daí eu vou atrás, é lógico, né? Algumas coisas a gente desenha de cabeça, personagem, desenhei de cabeça, a menininha desenha de cabeça, mas uma menina sentada com a perna cruzada é mais difícil, né, a posição. Então é lógico, eu pego uma foto, ponho lá nesse site de busca de imagem, eu ponho menina com a perna cruzada, né? Daí eu vejo que tipo de cruzado que eu quero fazer. Lobo, então tem vários tipos. O lobo eu acabei fazendo da minha cabeça, né? Porque eu faço muita coisa infantil e lobo é o preferido, pessoal que escreve coisa infantil, né? Infantil e terror sempre tem lobo. Então daí eu imaginei, né? Eu tentei pôr na sequência o velho, a menina e o lobo meio espião. Eu mais ou menos sei a história, né? Não conheço dos outros 2 livros, mas esse daí eu estou hiper curioso para ler. Vejo a hora de pegar por aí. E, Tony, tem um monte de gente querendo comprar, viu? Depois eu vou ter que
trazer uma caixa aqui para casa, porque tem bastante gente que está querendo. Eu sei que vai custar R$ 1.000 cada um, mas a gente vende. Tem com o Tony, tem bastante livros com o Tony, tem com a Sarasvati também. Quem quiser pode entrar em contato. A gente vai fazer uma festa de lançamento ainda, mas o livro já está lá com a gente. Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta séria para o Tony, que a gente já sabe que ele mistura ficção e realidade, e ele tem alguns alter egos. O Raimundo Silva, o Antoninho Silva, Tom Wilson, o Anton Souzarov. E qual desses alter egos está mais próximo de Tony de Souza? Porque você deixa um mistério nos seus livros, né? E você coloca o Tony lá, mas a gente sabe que não, essa história não é muito parecida com a do Tony. Qual é o mais próximo do Tony? Não, você sabe que é brincadeira, né? Mas eu digo que eu queria imitar o Fernando Pessoa, né? Com os heterônimos, né? Fernando Pessoa, só que Fernando Pessoa tem mais de 100 heterônimos, né? Tem um amigo que escreveu uma obra sobre o Fernando Pessoa, o meu querido amigo José Paulo Cavalcante Filho, escreveu um livro belíssimo, uma pesquisa grande sobre Fernando Pessoa, e descobriu mais de 100 heterônimos, 127 ele tinha heterônimos. E era tudo ele mesmo, né? Só que ele inventava um nome diferente. Mas aqui não, no meu caso é brincadeira. Na verdade, quando eu entrei para o cinema, eu fiquei muito em crise de saber que pseudônimo que eu ia colocar, né, nas fichas dos meus filmes. E aí, como eu era muito fã do Antonioni, Michelangelo Antonioni, eu inventei que o meu nome ia ser Antonino Silva. Antonino, para dizer tem alguma coisa com Antonioni. Mas só que lá na Rua do Triunfo, o pessoal me chamava Antoninho, não adiantava eu falar, não, eu sou Antonini. E eles diziam, oi, seu Antoninho. E aí eu digo que eu virei Antoninho Silva. Mas o Tony de Souza veio quem colocou, quem sugeriu esse pseudônimo, foi um grande amigo meu, que já faleceu, um cineasta chamado Carlos Reichenbach. Era uma figura genial, que nem uma né, assim, pessoa genial. Amigo. E eu estava nessa crise, estava começando, né, veio fazer um curta. Falei, nossa, como é que eu coloco? Aí tinha um monte de Tony lá na Rua do Triunfo. Tinha Tony Vieira, Tony Jacosca, Tony Gorbi, tinha Tony para dar com pau. Aí eu falei, Tony Ferreira. Só que foram ver, alguém falou, não, tem um ator lá do Rio de Janeiro que chama Tony Ferreira, já tem um ator com esse nome. Aí o Carlão perguntou, como é que é o seu nome inteiro? Eu falei, Antônio Ferreira de Souza Filho. Ele falou, Tony de Souza. Pronto, vai ser esse. E aí, realmente, eu aceitei a sugestão dele e no cinema comecei a usar Tony de Souza, né? E agora, na literatura, já é assim, varia muito, né? Às vezes eu pela sonoridade, eu falei, não, Tom Wilson vai ser o personagem de Escute o Silêncio, né? E aí, mas sempre tem uma coisa parecida com o Antoninho, o Tony, e aí você pergunta qual que se aproxima mais desses alter egos, como é que é a pergunta mesmo?
qual que se aproxima mais de Tony de Souza, né? Aonde você mostra as histórias ficam tão embasadas. Eu acho que talvez no Perseguidor de Fantasma, eu acho que é onde está mais o temperamento meu, né? Assim, Para quem não conhece o Tony pessoalmente, ele é meio peludo, então podia ser o Tony Ramos. Ou o logo do livro, né, Manuel? Tem muitos Tonys, né? Será que nós vamos ainda descobrir mais 126, Manuel? Mais 100, então, cada... e para bater com o Fernando Pessoa? Você sabe que é um problema essa coisa de achar o pseudônimo, né? E, na verdade, colocar nome nos personagens é uma grande dificuldade, né? E tem uma história interessante que o Gabriel Garcia Marques conta, que ele, quando escrevia os livros dele, o pai dele lia todos os romances dele. Assim, lia bem rápido, assim, pulando páginas, sabe? Porque eles queriam achar os personagens que o Garcia Marques se inspirou de verdade, né? Aí disse que ele descobria todos. E, e ele disse que ele chegava e falava, rapaz, como é que eu vou agora falar com fulano? Aí ele falou, por quê? Eu falava para o pai. Ele falou, você escreveu que ele é ladrão, e ele é não sei o quê. E ele falou, não, isso aí é um personagem. Não, esse aqui é fulano, você está falando dele. Então, esse negócio né, da gente achar um nome para um personagem e também para uma pergunta da Vanessa, ela fala, por que usar um codinome? Que é comum, mas eu queria saber por que usar um codinome? E você usa os alter egos? Eu acho que assim, na verdade, no meu caso, eu tenho um nome muito comprido. Eu acho assim, se eu fosse, sei lá, João Maria, eu acho que eu ficava, eu não ia atrás, eu usava o nome, mas o meu nome é Antônio Ferreira de Souza Filho. Para reduzir, meio trabalhoso. Mas eu tentei, tem um filme meu, um curta, que eu coloquei Antônio F. Souza Filho, não sei, eu fiz ainda coloquei o meu nome verdadeiro, quase assim, abreviado, né? Uhum. Mas eu acho que é assim, você sente necessidade de uma coisa que simplifique, né? Se você tem um nome comprido... Eu vou mais além. Eu diria que é uma necessidade de virar personagem também, já que você todas as histórias dos seus livros, né? É uma saída. Essa é boa, gostei. Ô, Tony, eu queria fazer uma pergunta para você. Manuel? Oi, eu queria fazer uma pergunta para você, Tony. Diga, Manuel. Eu estou, desde a pandemia, eu vi uma ficção minha. Eu já até comentei com você, né? Que já está em 4 volumes, cada volume com quase 250 páginas. E desde o primeiro eu tinha uma ideia do que eu queria fazer. O 5º volume vai ser o fim, né? O final que eu vou deixar para a eternidade, que eu não vou ter dinheiro para editar 5 livros e editora conhecida nenhuma vai querer editar meu livro, porque, sei lá. Mas eu peguei um papel, eu tenho até hoje um bloquinho de papel, eu não sei se você faz isso, então eu escrevo assim, por exemplo, sei
lá, rainha, e põe o nome da rainha, mais ou menos umas características dela, né, que ela usa sempre uma presilha no cabelo, que ela gosta muito de vestido vermelho, que ela, né, mora num castelo luxuoso, gosta de tomar não sei o que, vinho com pêssego. E esse bloquinho, eu estava vendo um dia desses, esse bloquinho dá para fazer um outro livro, porque tem tanto personagem, imagina, já tem 1000 páginas, ainda faltam mais umas 200 para acabar. Então, é muita gente. Cada exemplar, os personagens principais viajam para um lugar, né? É bem ficção mesmo, uma coisa bem maluca. Você também faz isso de anotar assim os personagens, o nome deles, características, assim, para não esquecer, ou vai de uma vez direto? Não, eu anoto, porque eu tenho essa coisa que veio do roteiro, né? No roteiro a gente faz uma escaleta, a gente vai escrevendo uma lista de coisas, né? De trabalho, e eu aprendi fazendo roteiro, isso de você, né, vai traçando um personagem, você vai colocando anotações ali até o personagem ficar completo, né? Para uma história de ficção, né? Mas eu particularmente, mesmo na literatura, eu uso isso também. Eu pesquiso bastante, assim, para o nome e o perfil, assim. Primeiro, alguém que se pareça de verdade, que se pareça. E depois eu vou complementando com coisa que eu pesquiso, né? Mas... É isso aí, e o roteiro tem muito a ver também com... A gente estava até discutindo esse dia, né, sobre um livro que eu tenho aqui é o Storybook Jurassic Park, né, que o Spielberg, quase todos, eu não sei se ele usa isso em todos os filmes dele, mas o roteiro dele é feito em história em quadrinho, e o Jurassic Park número 1 virou um livro. Virou um livro. Mas só que a gente vai vendo as páginas, é legal, porque tem umas anotações dele assim à mão do lado, né? Puxar o jipe um pouco mais para a direita, ou então, e o dinossauro tem que aparecer melhor correndo atrás do jipe, né? Então, o dinossauro desse jeito não vai aparecer no espelhinho, né? Então a gente vai lembrando do filme e você fala, putz, olha a manha do cara de fazer né, com desenho, ele deve ter trabalhado junto com um desenhista, né, para que isso daí tivesse sucesso, né? E é legal porque ele mostra ali enquadramento, né? Tem uns quadrinhos que ele põe um risco. Sim. Ele põe um risco, né? Sei lá, da sequência não sair certinha. Então ele põe aqui nesse meio desse quadrinho, nesse quadro aqui, tem que ter um close na cara do dinossauro para mostrar que ele está bravo e não sei o quê. Algumas coisas assim. Eu acho interessante o storyboard, né? Sim, só que o storyboard ele é no final do processo, entendeu? Um pouco antes de filmar, porque primeiro os roteiros, você trabalha a narrativa de ficção, aquela narrativa clássica de contar uma história com começo, meio e fim, com crescendo, né? Com um ponto de apoio. Então, primeiro você escreve uma história bem narrada e depois aí você vai decupando, que a gente chama decupagem, que é essa separação já, mas isso aí já é numa fase
bem adiantada do processo de realização de um filme, que é quando você está bem próximo de sair para um lugar para filmar, para gravar as cenas, né? Aí você faz o storyboard. O storyboard, quem levava muito a sério isso aí, quem usava muito era o Hitchcock. O Alfred Hitchcock, ele dizia que quando ele ia para o estúdio para fazer o filme, ele não precisava fazer mais nada, era só mandar os técnicos executar o serviço, porque já estava tudo marcado onde ia ser, que lembrado. E ele gostava do storyboard, fazia e queria que saísse exatamente como ele escreveu, plano por plano, né? Porque é um processo que você vai ver no curso de roteiro, quando a gente chega nesse ponto de decupagem do roteiro, você vai escrever cada plano que vai ser feito. Aí o storyboard aí eu tenho o meu último longa, o cara desenhou para mim todas as cenas. Eu tenho um livro com storyboard desse filme. Foi uma trabalheira, viu? Muito trabalho. Mas ficou, eu tenho take por take. A Margarete aqui está perguntando se a capa do livro tem a ver com história infantil por causa do lobo, do desenho, daí eu não sei, o Tony que pode responder. Não, olha, parece até coisa de marketing, né? Mas não é. É uma surpresa mesmo, né? Então, parece uma fábula, né? Parece infantil. E eu, na livraria que eu fui outro dia, que dá uma sondada, né, para a gente fazer o lançamento do livro, a pessoa falou, é livro infantil, né? Aí eu falei, não é. Porque ele tinha lançado um livro infantil, acho que faz uma semana ou duas. Aí ele falou, não, foi o maior sucesso aqui, que veio uma criançada aqui. Aí eu falei, não, mas meu livro não é infantil, mas não. Mas você sabe que eu recebi uma postagem de um amigo falando sobre capa de livros, que hoje os livros sérios, eróticos, estão com capas parecendo infantis. Não sei muito bem qual é a finalidade, mas há uma tendência a isso também, não deixa de ser uma tendência, né? Agora, falando em livro infantil, eu vou mudar completamente e vou pedir para o Manuel falar um pouquinho da revista 60 Mais, que é assim, uma revista que abrange vários temas. Como foi essa sua ideia? Quanto tempo tem? Aonde as pessoas podem adquirir a sua publicação? É muito rica, revista, Vânia, a revista é só impressa. Não custa nada. A gente manda para quem quiser. E daí, se a pessoa quiser imprimir, imprime, né? Tem gente que imprimiu todas. Até hoje eu estou acabando a número 46. Acho que amanhã já está no ar. E um pouco antes da pandemia do Covid-19, eu fiz um curso, além de tudo, eu fiz jornalismo também, né? E eu fiz um curso de especialização que uma amiga falou, a Malu, tal, ela falou, vai ser legal, não sei o quê. E daí nós fizemos junto um curso de profissão repórter 60 mais, só para velho, né? Só tinha uns velhão lá na época, você vê, hoje eu tô com 67, acho que eu fiz esse curso, a pandemia foi em 4 anos atrás, né? Então eu tinha uns 62, mais ou menos, e aí o que eu percebi
lá que tinha mais ou menos uns 40, 45 alunos na nossa turma, que foi a segunda turma do curso. Que tinha manicure, por exemplo, que sabia tudo de café. Ela sabia, não, ela sabe, porque ela escreve às vezes para a gente, está viva, continua manicure e nos finais de semana ela é barista. Tem engenheiro civil que sabe tudo de astrologia, sabe? O cara sempre estudou, leu esses livros que o Tony tem aí atrás dele, ele leu tudo, né? Por isso que é esperto desse jeito. E então eu me reuni com essa turma e falei, poxa, eu não sei se existe uma edição de revista. Eu gostava muito, quando era a minha tia que me criou, ela assinava aquela revista Seleções, de Heidegger Digest, lembra? Que tinha a revista Seleções. Lembro. E tinha uns textos muito legais, eu adorava ler aquilo lá. Eu lia vários textos, minha tia até às vezes falava, tem coisa aí que é para você não ler, não sei o que lá, mas eu lia tudo. E daí eu falei, era uma coisa de curiosidade, né? Eu vi os desenhinhos feitos com bico de pena, aquelas letras pequenininhas, com serifa, com coisa. Eu falei, porra, eu vou fazer. Eu estava querendo fazer com vocês, isso numa reunião que eu tive com o pessoal, uma revista, um exemplar de uma revista que fosse dedicada aos 60 a mais. Que a gente contasse, cada um de nós contasse a nossa história, né? E aqui, ó, a Margarete Cruz é assinante das Seleções até hoje. E eu nem sabia que ainda existia isso. E deu certo. A revista, ela não tem propaganda paga, ela tem algumas propagandas institucionais, tipo, olhe sempre a mochila do seu filho, em caso de agressão, ligue para o telefone e fale agressão para idosos, a gente fala mais dos idosos, né, para terem menos preocupação. Tem gente que escreve... Muito boas, muito boas. Muito legal. Diversificada, né? Não é um tema só. O Tony escreve os contos dele, né? Contos do Nordeste, que o pessoal adora, sempre manda. A Hebe, por exemplo, ela escreve sobre receitas fáceis da Hebe. É a coluna mais lida. E segundo isso, a gente tem um mundo, milhares de acompanhantes, né, de pessoas que acompanham, porque eu falei para o pessoal, eu falei, a gente não vai vender. Então, cada um de nós eu tenho grupo da faculdade, grupo de escola, grupo de outra escola, grupo lá do Clube Sírio, Vamos distribuir, né? Vamos passar para esses grupos. Eu passo para minha esposa, que passa para o grupo da Faculdade de Medicina, que ela fez, que eles passam para os amigos de outras faculdades, de outras escolas. E o pessoal manda correspondência para a gente, pessoal, é legal essa interação. E a revista está muito, muito bem vista, né? E nós estamos seguindo. Eu já fui atrás de propaganda, mas você sabe, né, Vânia, o quanto é difícil propaganda, ainda mais numa época de pandemia ou depois de pandemia, está todo mundo fechando aí as portas, estão botando robô até para cobrar o ônibus, né? Daqui a pouquinho vai ter motorista de ônibus sem motorista, né? Porque daqui a pouquinho nós não vamos fazer nada, né? Eu estava pensando um dia desse, Tony, acho que daqui a pouco a gente não vai fazer nada, porque tem robô. Mas ainda, Tony,
ainda resta pessoas como você, por exemplo, que faz essa matéria, essa revista tão bonita, por amor mesmo. Por amor. E Um dia eu estava meio desanimado, eu falei, acho que eu vou parar de fazer essa revista, porque eu não ganho nada, e dá trabalho, né? Você sabe que dá trabalho editar. Trabalho. Não é uma revista pequena. Mas eu gosto tanto de juntar essas ideias, e eu aprendi tanta coisa nesses 4 anos de revista, ela é mensal. E às vezes eu até esqueço o meu amigo aqui, ó. Meu melhor amigo é esse daqui, em segundo lugar, ó, Tony de Souza. Aí, ó. Ele ficou em segundo. Eu gosto mais do lápis do que o Tony de Souza. Mas eu gosto de fazer, né? Eu faço outras montagens. Se alguém quiser receber a revista, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr o meu e-mail. É só pedir, todo mês eu mando. Margarete, o nome da revista é Revista 60 Mais. Inclusive, Magazine 60 Mais. Magazine 60 Mais, é. Magazine 60 Mais. Inclusive, a Marli tem uma coluna sobre literatura. Eu estou vendo ela aí. Olha lá, meu e-mail está aí, ó. conthq@hotmail.com. Então é só pedir, Marli, você precisa voltar a escrever, danada. A Marli, putz, ela faz umas coisas tão bonitas sobre história da arte, daí ficou dodói, parou de escrever, agora está 100%, melhorou, mas não senta mais no computador para isso. Você usa computador, Tony, ou usa máquina de escrever? Computador novo, né? Então... Você usa máquina de escrever? Não, computador. Computador. Você usava máquina de escrever? Igual o Manuel. Tudo no computador, a revista virtual, mas dá para acompanhar bem, tem sessões maravilhosas. Muita gente vai gostar de... Tem notícia de Portugal, da Argentina, tem o pessoal de lá está escrevendo e mandando. É bacana, viu? Eu gosto bastante. Tem a última, acho que saiu com 90 páginas, sendo que umas 15 páginas é propaganda, tem até propaganda do livro do Tony, né? Vamos pôr o novo agora. E por isso que ele tá rico vendendo aí, o cara vende. Mas é isso, né? É continuar fazendo o que a gente gosta, né, Vânia? Essa coisa essa montagem de letrinhas e de tracinhos, né? É uma coisa que eu acho muito bonito, né? Muito gostoso. Eu falo às vezes para os meus alunos, eu falo, a gente pega um papel branco e cria o nosso mundo, né? Seja escrevendo, seja desenhando. A gente cria o nosso mundo, né? A gente é o Deus desse mundo. Às vezes, eu estou aqui em casa desenhando, me chamam tantas vezes, às vezes eu tomo até um susto, e batem aqui nas minhas costas, né? Hora de jantar, eu tomo um susto, assim, olha, porque eu estou lá dentro do desenho, né? A gente está dentro do desenho, do mesmo jeito que o Tony, às vezes, está dentro das letrinhas lá, colocando cada uma no seu lugar para sair uma coisa bacana, né? E é uma viagem, né? É uma viagem. Uma viagem muito boa, muito boa. Somos ricos. Somos, Aí, falando em viagens, eu queria perguntar para o Tony essa temática dele entre cinema e literatura, mas sempre focada no migrante nordestino, né? Essa migração nordestina. E qual a preferência dele? Porque ele fica meio dividido entre lá e cá, né? Chega o inverno, ele vai para o Rio Grande do Norte.
E para escrever, como é que é essa preferência? Com essa mistura? É difícil, né? Mas eu acho assim que, na verdade, ele essa história de... escrever aqui, viu? Porque ele só me mandou foto dele na rede e na praia. Só se o bicho levar o computador para a praia, encheu de areia. Ô, Vânia, tá dando para ouvir? Eu tô com um problema técnico aqui, que eu não sei se vou... Não, estamos Tá. ouvindo, Tá. Tony. Olha, inclusive, tem todo o endereço de onde encontrar a tua revista, Manuel, aqui. Que A bacana. Sabrina é minha filhada, ela pôs o endereço da número 40. Mas para quem pedir, eu mando os últimos números, eu tenho todos. O computador ajuda muito a gente, né, Tony? Sim. Olha, eu queria pedir desculpas porque não sei se a gente vai poder. Tem tanta gente bacana aí. Eu estou vendo aqui algumas pessoas e gostaria de conversar com cada uma, mas é impossível agora. Não sei se vai ficar gravado, Vânia, porque depois... Fica gravado, sim, Tony. Tem um monte de gente que entrou e são pessoas amigas, são parentes. Tem eu estava vendo o Giovanni aqui, meu primo, que ele aparece lá no livro. Tem bastante gente que entrou aí, eu não consigo, né, interagir agora, mas eu queria... Inclusive, algumas perguntas, né, que acabaram escapando, e o pior é que some aqui da tela, a gente não consegue voltar. A Glafira perguntando se você sonha, deve ser com os personagens, né? A Glafira, a gente tem que fazer uma live com ela, porque ela tem muito, ela prefaciou o teu livro, e ela tem muito a dizer sobre o recurso de linguagem que você usou para o personagem, né? Eu gostaria de convidar a Glafira para para conversar com a gente sobre isso, que ela tem base para isso, né? Para discutir com você essa questão da linguagem, querendo aproximar de Guimarães Rosa. Então, nós vamos marcar um dia uma conversa com a Glafira, que prefaciou o teu livro, e com o Léo também, que é o nosso querido revisor, para vocês conversarem um pouquinho sobre como foi o trabalho do livro, né? Uhum. A gente deixa para um outro dia essa conversa, que é muito interessante. A Glafira, né? E aí você... A Glafira é uma especialista, né? Na verdade, eu digo que ela seria... Porque tem escritores que escrevem assim, não deixa tudo muito claro, né? Tem uma parte da escrita que é mesmo para deixar a pessoa em dúvida, né? E a Glafira, ela é excepcional na leitura das entrelinhas, né? Que é onde o escritor esconde as coisas. Ela descobre todas, igual o pai do Garcia Marques. Descobria os... Olha que lindo que ele escreve. Todo me provocou com suas descrições. Glafira descobre tudo. Mas é porque ela é poetisa, escritora também, né? Esse olhar do escritor faz muita diferença nessa leitura de entrelinhas. O artista, né? O Manuel também é um artista, ele consegue descobrir essas entrelinhas. É a sensibilidade das pessoas que faz isso. Eu acho fascinante. Não só quem escreve, quem tem a sensibilidade, né? Na leitura, quem aceita. Maravilhosa essa nossa conversa, meninos. Adorei. Eu nem sei quanto tempo a gente ainda tem. Eu sei que o Instagram a gente não pode demorar muito, né? Mas, Tony, vamos marcar logo o lançamento do seu livro para você receber teus amigos, ganhar um abraço
o Manuel tem que receber antes o seu livro, você vai levar para ele autografado antes, tá? A gente vai e é se ver. Isso. Você quer deixar algum recado para os teus amigos? Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente, agradecer ao Manuel, essa generosidade, os teus alunos que entraram, os amigos do Tony, os nossos amigos da academia, muito bom, meus amigos, muito bom mesmo. Eu pretendo desinibir um pouquinho esse meu lado de apresentar os meus autores, que a Sarasvati seja sempre esse cantinho acolhedor, de fazer essa interação com as pessoas, né? Que é importante a gente se mostrar, não só escrevendo, mas também falando, se mostrando, né? Muito bom. Obrigada, Marcelo. Marcelo está elogiando, a live dele também foi um sucesso, assim como a nossa. Tony, muito obrigada. É o segundo livro na Sarasvati, que você tenha muitos. Manuel, seja bem-vindo a Sarasvati. A hora que você quiser publicar seu livro de 1.500 páginas, olha, temos um ótimo revisor. O Léo reduz esse livro em 500. Nós vamos conversar. Eu também queria agradecer o pessoal que está vendo a gente, né, que acompanhou uns alunos muito legais, a Cida Barica, a esposa do Tony, está agradecendo. Foi legal, ela até comentou uma coisa que eu esqueci de falar na revista, o professor Heródoto Barbeiro escreve na revista desde a número 1. Ele escreve umas histórias muito bacanas. Ele recebe a revista também, sempre ele pede para eu mandar para ele. E é isso. Vamos para o próximo, Tony. Com certeza, todos nós. Manuel, Tony, muito obrigada a todos. E até quarta que vem, se nós conseguirmos que a Glafira participe, não é? Vamos receber também, Glafira está lançando um livro novo, vamos ter que ouvi-la também. E é isso. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, Vânia. Muito obrigado. Obrigado a todos. Viu? Desculpem, eu queria ter interagido mais com vocês, mas infelizmente não deu, mas a gente vai continuar, né? Vamos lançar o livro e esperamos vocês lá pessoalmente. Foi ótimo. É isso, nós vamos marcar logo esse lançamento. Todo mundo quer ler seu livro, que não é infantil, hein? Obrigada, beijo. gente. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Tony. Tchau. Tchau, obrigado. Desliga esse negócio aqui. É com a Vânia. Tchau. Mexer nessas coisas. Põe em cima, no xizinho. Fecha lá. Pronto, saiu. Tchau, Tony. Abraço. Tchau. Abraço A todos. Tchau.